Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Espero em Deus que a sua vida esteja bem, que tudo corra bem. E eu quero te convidar a ficar aqui um pouquinho comigo. Não vamos demorar, mas eu quero te convidar a meditar na palavra de Deus, porque o que eu tenho para falar hoje talvez seja algo que você esteja vivendo, ou que já viveu, ou que possa viver amanhã. O texto bíblico que vai basear essa meditação, ela está registrada em Marcos capítulo 9, do versículo 14 ao 29. Qual é o contexto? Qual é a história aqui? Conta que Jesus ele chega em um certo lugar e havia um alvoroço ali, uma aglomeração. Jesus pergunta o que estava acontecendo. Alguém chega para Jesus e fala: Senhor, eu tenho um filho e esse filho está possesso por demônios e eu trouxe aos seus discípulos e os seus discípulos não puderam me ajudar, não puderam expulsar o demônio. E Jesus vira para esse homem e fala: traz ele aqui. Quando esse homem traz seu filho perto de Jesus, quando esse menino se aproxima, os demônios que estavam ali oprimindo aquele menino, eles se agitam. Eles jogam esse menino no chão e esse menino começa a se debater e Jesus vai falar com o pai. Até quando? Desde quando isso está acontecendo? E o pai responde: desde a infância, há muito tempo. E ele conta um pouco sobre a história, né? Ele fala: esse espírito toma o meu filho e lança ele no mar, lança no fogo, lança nas pedras para matá-lo. E Jesus vai e nesse diálogo com o pai diz a ele: se o Senhor pode fazer alguma coisa, tem misericórdia de nós e nos ajuda. Jesus volta para esse homem e fala: se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E ali, aquele homem diz uma coisa muito interessante que muitas das vezes é o sentimento nosso. Ele diz: eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Me ajuda na minha falta de fé. Você já se sentiu assim? Sem fé? Ou sentiu que a sua fé é fraca? Que não chega a Deus? Que não consegue gerar um milagre? A palavra de Jesus para aquele homem é a mesma palavra que Jesus diz para você e para mim hoje. Se tão somente creres, verás a glória de Deus. Crer, a fé, é o alimento, é a própria vida de alguém que se aproxima de Jesus. Então esse homem chega ali e ele tem uma experiência negativa, porque ele traz aos seus discípulos e os discípulos não puderam expulsar. Imagina como ele foi contaminado agora por uma falta de fé, por não ver respondido através dos discípulos a sua demanda, a sua necessidade. E ele vai falar com Jesus já com essa perspectiva. Se os discípulos não puderam, talvez o mestre também não possa. E é o argumento dele. Ele diz: se podes fazer alguma coisa. Ou seja, eu quero dizer que muitas das vezes nós temos fé, mas a nossa fé é contaminada pelas frustrações da vida. E o que nós devemos fazer? Ouvir Jesus nos dizendo: se podes. Se podes o quê? Se você pode crer, tudo é possível que crer. Quando você coloca a sua fé na pessoa certa, não duvidando, tendo humildade para chegar diante de Deus, diante de Jesus e falar: Senhor, eu tenho fé, mas a minha fé, eu sinto que ela está contaminada, que ela está com algo que interfere nessa fé, que não permite que essa fé chegue adiante do Senhor sem dúvidas, sem talvez. O que o Senhor te convida hoje é a crer sem duvidar, porque isso é fé. Hebreus fala sobre isso. A fé
é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza de coisas que não se veem. É importante que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele abençoa aqueles que o buscam. Continue buscando a Deus. Eu não sei qual é a sua demanda, eu não sei qual é a sua necessidade, mas talvez você já tenha vivido ou esteja vivendo agora a mesma situação daquele pai, de chegar diante de Jesus e falar: eu tenho fé, eu acredito, mas a minha fé, eu acho que ela é tão pequenina. Mas veja bem, a mesma palavra de Deus, ela diz que você não precisa ter uma grande fé. Porque Deus diz, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirá a esse monte: ergue-te daqui, lança-te ao mar, e assim vai ser feito. Quando você chegar a Deus para pedir, para falar com Ele, não duvide de que Ele possa fazer, não duvide. Porque esse Deus, Ele pode todas as coisas. E esse pai, que humildemente pediu ajuda ao Senhor na sua falta de fé, teve a resposta à sua necessidade. Porque Jesus imediatamente repreendeu aquele demônio. E aquele demônio deixou aquele rapaz. Quando os discípulos vieram perguntar a Jesus por que nós não expulsamos esse demônio, Jesus responde para ele: há castas de demônio que só saem com jejum e oração, com consagração. Nós não podemos fazer muitas coisas, mas devemos chegar até Jesus na mesma atitude daquele pai. Senhor, eu tenho fé, mas eu reconheço que a minha fé é falha, que a minha fé é fraca, que a minha fé ainda falta algo para chegar e alcançar a Ti. Quando você orar assim humildemente, eu tenho certeza que Deus, Ele irá te ouvir e te atender. Creia, tão somente creia, porque se creres verás a glória de Deus. E se você estiver vivendo alguma situação difícil, se você estiver nessa mesma situação desse pai, sentindo que você não tem fé, que você está fraco, que você não consegue chegar diante de Deus, comenta aí. Deixa no comentário seu pedido de oração. Eu me comprometo a clamar ao Senhor pela tua vida, pela tua necessidade, por aquilo que tem te afligido, te preocupado. Vamos combinar assim? Você pode comentar, deixar o seu pedido de oração aí. Em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que Ele te abençoe no dia de hoje. Não somente no dia de hoje, mas no dia de amanhã e em todos os dias que Ele permitir que você viva sobre essa terra. Que a bênção do Senhor alcance a tua casa, a tua família, seus negócios e tudo aquilo que você empreender, colocar a mão. Seja abençoado por Deus. Mas reconheça Deus como Senhor sobre tua vida e sobre todas as coisas.